Pessoal, o negócio é o seguinte, ó, na verdade ele estar fazendo esse vídeo, esse conteúdo aqui para você, já deve fazer acho que uns 2 ou 3 meses que eu queria fazer, mas você sabe como é que é, né? As coisas vão acontecendo, aí tem outras coisas para fazer, né? Tem um monte de problema da família, tem coisa de conta para pagar, né? A vida vai acontecendo, eu fui me enrolando aqui, tem outras coisas apareceram, eu fui deixando para outra semana. E aí eu falei, não, agora não tem jeito, né? Agora eu preciso gravar esse vídeo aqui para o pessoal, porque eu acho que eles vão gostar bastante. O tema do vídeo é procrastinação, tá? Bom, eu acho que vocês devem ter percebido, é brincadeira, né? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje, e hoje mesmo eu já estou gravando, porque procrastinação é uma coisa muito ruim, né, para a nossa vida. Eu me livrei disso. Eu era uma pessoa extremamente procrastinadora, continuo sendo em algumas coisas, né, mas isso atrapalha muito, né, a nossa vida, e eu quero passar algumas dicas aqui para vocês, algumas lições que eu aprendi com base na ciência, com base em alguns livros que eu li, que com certeza vão te ajudar. Eu não quero passar dicas aleatórias, dicas gerais que vocês podem encontrar em qualquer lugar. Aqui o negócio é você terminar de ver esse conteúdo, já aplicar na sua vida e já começar a ver resultado. Tá? Então, se você procrastina, se você adia muitas coisas, se tem coisas que você sabe que você precisa fazer e não faz, fala, meu Deus, terminei o dia e não consegui fazer o que eu queria fazer, aí você fica se cobrando, esse conteúdo é para você. Então, papel e caneta aí, né, para você anotar todas as coisas que eu vou falar aqui para você. Então, antes de mais nada, antes que você se ache um ET, né, uma pessoa fora do comum, fala, não, só eu que tenho esse problema, né, eu quero que você fica tranquilo, relaxado aí, né, que esse problema atinge muita gente, né, e tudo começa, né, no nosso cérebro, né, a gente tem ali a nossa amígdala, que é a responsável pela questão do estresse e do medo. É ela que decide as coisas assim. E toda vez que a gente se depara com alguma tarefa que a gente tem que fazer, que é muito desafiadora, ou que a gente tem medo até dos resultados, do que possa acontecer, a gente recorre para a procrastinação. Né? Há algum tempo eu li um livro muito legal que eu recomendo para vocês, do Brian Tracy, chamado A Psicologia do Sucesso. Esse livro ele não fala especificamente sobre procrastinação, né, mas ele fala sobre várias coisas, né? O Brian Tracy é um autor que, sei lá, quantos livros, já escreveu dezenas de livros sobre questão de sucesso, sobre vendas, sobre alta performance, e ele dá algumas diretrizes de como que a gente pode derrotar, né, esse inimigo que a gente tem interno, né, que é essa vozinha procrastinadora que a gente fica toda hora escutando. Então, algumas das coisas que eu vou passar aqui para vocês é baseado nesse livro, A Psicologia do Sucesso. Recomendo muito se você não leu. É um livro bem curtinho, né, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas uma das coisas, né, que é dito ali no livro, e obviamente eu acredito que você sabe, é que o ambiente influencia muito essa questão da procrastinação, né? Aonde a gente está inserido, né? Então, o lugar que a gente está, né? As pessoas que a gente convive. Então, muitas vezes isso facilita a procrastinação. Como, por exemplo, né, fontes de distrações, né? Então, às vezes você está trabalhando em casa, por exemplo, que é uma maravilha, né? Trabalhar em casa, ter o teu próprio escritório, né? Poder trabalhar, fazer teus próprios horários, isso é muito legal, não é? Mas isso pode ter alguns problemas. Às vezes você tem muito acesso fácil lá à televisão, Netflix, você está sempre vendo as coisas, enfim, brincando com o cachorro, com o gato, com o periquito, isso vai acabando te distraindo. Ou às vezes você está num ambiente que te força muito, né? Te coloca muita pressão, não sei, nos seus pais, no seu marido, sua esposa, alguma coisa assim. E quando a gente se depara com isso, num ambiente de alta pressão, que as pessoas ficam cobrando a gente pode também recorrer à procrastinação. Então o ambiente é muito importante nessa questão. E um grande problema que eu vejo da procrastinação, e as pessoas não percebem, é que ela se torna um ciclo vicioso. Então quanto mais a gente procrastina, você vai adiar uma tarefa, sabe aquele cliente que é complicado e que você precisa falar, você acaba não falando, daquele artigo no seu blog que você precisa escrever, você acaba não escrevendo, aquele vídeo que você precisa gravar, você acaba não gravando, aquele material de estudo que você precisa aprender sobre tráfego, sobre copyright, que a gente sempre está falando aqui, você acaba não estudando. Isso vai virando um ciclo. Olha só como é que funciona, que doideira que é o nosso cérebro, que é a nossa amígdala também, como é que ela funciona. Vai virando um ciclo, você vai ficando mal, você vai se sentindo mal, né? Você vai se sentindo até uma questão depressiva,
E isso gera mais procrastinação. Você acaba falando, tá tudo danado mesmo, você fica mais depressivo e você acaba procrastinando cada vez mais. Então é importante, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você de como que a gente vai resolver esse problema da procrastinação, a gente precisa quebrar esse ciclo, né, tão destrutivo na nossa vida. Mas por que a gente procrastina então, Thiago? Qual que é... Se é uma coisa, o cérebro nosso joga contra a gente mesmo? Será que ele quer fazer com que a gente não sofra e a gente não deixa, né, a gente realizar as tarefas, né? Mais ou menos isso. Por exemplo, um dos grandes fatores que levam a gente à procrastinação é o medo do fracasso. É o medo da gente fazer alguma coisa, não conseguir. E aí a gente fica naquela cobrança, né? Pô, se eu fizer, o que as pessoas vão falar? Ou a gente mesmo, a gente tem uma autocobrança muito grande. Então a gente às vezes nem dá o primeiro passo, fala, acho que eu não vou dar conta e tal, você acaba às vezes não fazendo. Então o medo do fracasso é uma maneira, vamos dizer assim, do cérebro proteger a gente, proteger os nossos sentimentos, assim, né, de a gente não se frustrar. Então a gente acaba procrastinando por causa disso, por causa do medo do fracasso. Que está mais ou menos ligado, isso daí já é uma opinião minha, ao perfeccionismo. Eu não sei se você já viu, eu já vi falar várias vezes, né, que na verdade o perfeccionista é aquela pessoa que tem medo de fazer as coisas, não é? Tem gente que fala, não, eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer tudo muito perfeito. Na verdade, você está com medo de fazer as coisas e acabar errando, né? Então, é importante começar, dar os primeiros, a gente vai falar muito sobre isso, dar os primeiros passos, né? Vai errar, vai se machucar, às vezes não vai conseguir de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Então é muito melhor você começar a caminhar devagarzinho do que você achar que você precisa de ter todas as respostas, né? Ter tudo ali na sua frente para você começar e fazer aquela coisa perfeita, porque isso nunca vai acontecer. Então deixa o perfeccionismo de lado para você poder perder o medo do fracasso, para que você possa quebrar esse ciclo aí da procrastinação. Mas como é que a gente sabe que a gente é procrastinador? Tem gente que é profissional, tem gente que, nossa, fala, nossa, eu sou super procrastinador. Como que a gente descobre isso? Primeiro, quando você se pega percebendo que você está adiando tarefas importantes. Então é normal, às vezes, a gente precisar fazer alguma coisa, mas surgem outras coisas importantes e urgentes da nossa vida, a gente acaba, às vezes, deixando para depois. Isso não é procrastinar. Né? Isso daí a gente tem uma hierarquia de coisas que a gente precisa fazer. Beleza? Tá tudo certo quanto a isso. O grande problema é quando a gente deixa de fazer coisas importantes por todas essas coisas que eu já falei. Pelo medo, pela questão de querer fazer as coisas perfeitas. Então, se você se pega, né, chegando no final do dia, olhando e falando, caraca, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, era para ter feito aquilo, e eu não fiz, né? Eu não sei por que razão, a gente vai falar sobre isso, eu não sei por que razão, né, eu acabei me distraindo, acabei não fazendo. Então, isso é um indício, né, que você pode estar sujeito, né, a esse problema da procrastinação. Uma outra coisa que você pode levar em consideração é se você está se pegando, se distraindo muito facilmente. Então, às vezes você tem alguma tarefa importante para fazer e aí você acaba vendo o celular, você acaba levantando para beber água, mesmo quando você não está com sede, você acaba assim, fazendo várias outras coisas e adiando aquilo, né? E aí dá é impressionante, você perde 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e para você voltar a fazer aquilo que você estava fazendo, demora muito mais do que isso. Então isso pode ser um sinal também de que você está procrastinando bastante. Mas eu acho que o maior vilão de todas essas coisas, é o sentimento de frustração, né? Quando a gente fica, como eu falei, né? Chegar no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro e falar, parece que o dia não rendeu, e aí você fica se culpando, e isso vai fortalecer, isso vai reforçar aquele ciclo, né? E você tem gente que passa anos, né, nesse ciclo sem fim, nessa roda, assim, toda hora procrastinando, aí a vida não sai do lugar, não sabe por quê, enquanto a vida de outras pessoas que às vezes pessoas que nem são tão competentes quanto você vê que está decolando, fala, por que a pessoa está conseguindo e eu não estou conseguindo? Uma das razões pode ser, obviamente, é que elas estão aí, elas não estão querendo ser perfeitas, elas só estão fazendo, né? Ela vê alguma coisa e já começa a colocar em prática, que essa é uma das grandes características que eu vejo, né, das pessoas de sucesso, que separam, né, as pessoas de sucesso mesmo, que produzem bastante das outras pessoas, é a velocidade de implementação. Já falei isso em alguns outros conteúdos. É você aprender alguma coisa, pegar, né, aprender isso, né, pegar isso para você e já colocar em prática. Os procrastinadores dificilmente conseguem fazer isso. Tá, Thiago, beleza, você só tá falando coisa ruim,
tudo tá acontecendo. Você está falando isso daí, pô, isso acontece comigo, né? Mas como é que eu faço para me livrar disso? Falou que tem que quebrar o ciclo, mas como é que eu vou fazer isso? Existem técnicas, existem maneiras comprovadamente de você quebrar isso e nunca mais procrastinar. É óbvio que você tem que adotar hábitos diferentes daquilo que você já vem fazendo, né? Mas se você fizer isso, vai te ajudar como me ajudou, como ajuda várias pessoas que a gente acompanha aqui, tá? Se você tem dúvidas a esse respeito sobre várias coisas, né, eu sempre falo aqui, né? Dá uma olhada lá no blog, lá no Acesso Agora, que eu e a Rita, a gente está sempre colocando coisas a respeito do desenvolvimento pessoal também, sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing digital, sobre neuromarketing, sobre várias coisas. Então dá uma conferida no blog, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Por quê? Uma das técnicas que a gente já abordou lá no blog, que ajuda demais as pessoas, talvez você já deve ter ouvido falar, é a técnica Pomodoro, que é basicamente você setar um tempo para você fazer uma determinada tarefa. Eu coloco aqui no meu navegador, eu gosto de usar o Chrome, tem uma extensão ali que chama Pomodoro alguma coisa, mas tem várias, né, que você pode utilizar. Ou mesmo um cronômetrozinho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu preciso escrever um artigo, né? Você ficou enrolando e tal. Cara, coloca aí no teu tempo, olha, em meia hora eu vou desligar o celular, vou desligar a televisão, vou falar para as pessoas não me importunarem, não vou atender telefonema. Naquela meia hora eu vou fazer pesquisa sobre tema, já vou começar a escrever, né, o meu artigo, estou dando um exemplo aqui. E nessa meia hora você não vai fazer absolutamente mais nada a não ser focar, né, em fazer essa tarefa. Depois de meia hora, ou pode ser 40 minutos ou 50 minutos, aquilo que você se sentir mais confortável, você pausa. Tá? Aí você pode ir lá tomar um café, tomar uma água, ir no banheiro, né, conversar ali com alguma pessoa e tal, né, para você não ficar também tão sufocado assim. Então, depois disso, você dá uma pausa de 10 minutos, 15 minutos, você volta, né, mais meia hora de foco intenso. A gente sabe que o laser ele só consegue furar, por exemplo, uma chapa de metal porque é uma energia totalmente condensada, né, um foco de luz muito afunilado que consegue fazer isso. Então, toda vez que você coloca foco em alguma coisa, você tem condições de realizar essa tarefa de uma maneira muito mais interessante, muito mais eficiente do que se você ficar disperso e fazer isso durante ao longo do dia, né? Então, é importante você utilizar a técnica Pomodoro. Meia hora, 40 minutos de foco intenso, depois você dá uma pausa para você fazer outras coisas. Outra coisa que me ajudou muito, né? Ele está, né, as tarefas em ordem de importância. Então, normalmente eu gosto de fazer as coisas mais importantes primeiro, sabe? Ou as coisas mais chatas, né, que a gente tem que fazer, a gente faz primeiro. Por quê? Porque depois de feitas, a gente está livre, as outras tarefas são mais tranquilas. Se a gente vai adiando para o final do dia, sabe? Aquelas tarefas mais chatinhas, a gente acaba, às vezes, pode querer, né, procrastinar, pode dar uma desanimada. Então, esquece, tá? Mete bala, né? Foca nas coisas importantes, faz ali aquilo primeiro, né? Coloca a técnica Pomodoro lá para funcionar, foca naquilo e olha que marca como checado, né, aí na tua agenda, né, e parta para a próxima tarefa. Uma outra dica que me ajuda muito aqui e ajuda outras pessoas que eu sei é dividir, né, coisas muito grandes, tarefas muito complexas em pequenas tarefas. Tá? Então, às vezes você tem uma coisa muito grande, né, para você fazer, um objetivo muito grande, divide em pequenas tarefas. Tá, beleza, o que eu tenho que fazer agora? Agora, nesses 10 minutos, o que eu tenho que fazer? Vai lá e faz. E depois, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Você não pode visualizar toda a tarefa. Você vai olhar e falar, eu não vou conseguir fazer isso, é muita coisa que eu tenho para fazer. Mas se você dividir isso, né, em pequenas tarefas, tudo fica muito mais fácil, fica mais tranquilo, o teu cérebro não vai encanar, a tua amígdala não vai encanar com você, e você vai conseguir fazer a tarefa inteira muito mais facilmente. E para finalizar, né, esse conteúdo aqui, que é uma questão sobre motivação, que eu acho que é importante a gente celebrar as pequenas vitórias que a gente consegue. Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, né, somente depois da tarefa inteira realizada. Mas é aquilo que eu falei, né, se você utilizar, por exemplo, a técnica Pomodoro, né, e você focar ali meia hora, 40 minutos, você ficou focado, conseguiu realizar aquela tarefa, levanta, toma, se você gosta de café, eu, por exemplo, gosto muito de café, né? Se dê um presente de tomar uma xícara de café, ou comer um chocolate, né? Ou conversar com alguém, ou mesmo, por exemplo, uma coisa que eu faço, ou mesmo jogar uma partida de videogame, coisa rápida, sabe? Coisa ali de 15 minutos, 20 minutos, né? Mas
focado no teu objetivo. Pessoal, então é isso. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma maneira. Coloquem para não procrastinem, não deixem para depois, não deixem para adotar isso amanhã ou depois da manhã, que dificilmente vocês vão conseguir fazer isso. Começa a agir agora, hoje, né? Agora é a hora. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a vida de vocês. Forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.